O Banco Central anunciou o nome da moeda digital oficial do Brasil, Drex. Esse primo mais moderno do Pix, vamos dizer assim, deve mudar e muito a forma como fazemos algumas transações. Qual a diferença entre o Drex e o real, a nova moeda digital do Brasil criada pelo Banco Central, que estará em vigor a partir do ano de 2024? Eu vou lhe passar algumas informações para que você entenda os rumos do caminho que o Brasil irá tomar dentro dessa nova ordem secular, dessa nova ordem mundial. E essa nova ordem mundial faz referência ao novo governo global. Se você olhar por um lado político, um novo líder mundial que já é solicitado para que seja colocado acima de todos os presidentes dos países, ou, se você preferir, olhar por um lado mais religioso. Nas escrituras, nós temos descrita claramente a vinda do antimessias, um cara que vai também controlar o mundo, tentando se colocar aí na posição de Deus, na posição do próprio Criador. E esse caminho de digitalização do dinheiro físico, o fim das cédulas físicas, o fim do dinheiro em si, palpável, é caminho para o único líder, pois como é que pode um único líder querer se colocar como Deus se ele não tiver controle das pessoas? Deu para entender aonde tudo isso vai chegar? E para que ele tenha controle total, nada melhor do que o dinheiro, em vez de físico, ser digital, ser rastreável. O Drex, ele simplesmente vai ser o seu dinheiro agora dentro da sua conta digital, um dinheiro que você não pode sacar, um dinheiro que você pode apenas movimentar online, virtualmente, certo? R$1 vai valer um Drex. Então, a única diferença é que você não pode sacá-lo fisicamente, certo? Outra informação que eu tenho para te passar antes de te mostrar todo o lado tenebroso disso tudo, e a gente começa a ver isso, é o porquê eles colocaram esse nome Drex. Um nome realmente estranho e curioso, não é mesmo? Dá uma olhada aí nessa explicação da mídia agora para a população. Segundo a instituição, a combinação das letras D e R faz uma alusão ao real digital. A letra E vem de eletrônico e o X passa a ideia de modernidade e conexão. Então, segundo o Banco Central, o D representa a palavra digital, o R representa o real, né, o nome da moeda real, o E representa eletrônico ou eletrônica, né, de moeda eletrônica, e o X. Nossa, o X é para passar a ideia de modernidade, de conexão. Será que Elon Musk está por trás disso? Curiosamente, Elon Musk também trocou o nome do Twitter pela letra X, inclusive conseguiu comprar o domínio www.x.com. Que estranho, não é mesmo? X. Curiosamente, e eu fiz um vídeo bem detalhado, eu vou colocar o card aqui em cima, caso você não tenha assistido, sobre o porquê Elon Musk fez essa troca e o significado real do X para os ocultistas. O X tem um grande significado em um dos braços da própria maçonaria, uma das mãos que controla a política, a religião, as finanças e boa parte do mundo moderno atualmente. O X, em um dos braços da maçonaria, que é conhecido como Skull and Bones, é o seu símbolo principal, que traz ali o número 322, fazendo referência às escrituras, ao livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 22, que mostra claramente a queda de Adão, ou seja, a queda do homem, quando Adão pecou contra o Criador e conheceu a morte. Isso mostra que agora o homem, conhecendo a morte, torna, na verdade, a criação do próprio Criador algo falho, e que o homem, caindo, poderia se rebelar contra o próprio Criador, que foi a ideia de Nimrod. De acordo com a própria maçonaria e a trindade às quais eles acreditam como Deus, que é dividida entre 3 entidades, Jabulon. O último sufixo aí dessa palavra, On, representa Osíris.
um deus egípcio, onde o X vai fazer ali a representação da ressurreição do próprio Nimrod, construtor da Torre de Babel, figura no Antigo Testamento do próprio Anticristo, o qual tentou ser o criador e tentou implantar pela primeira vez uma nova ordem mundial. Construiu a Torre de Babel, se colocou como deus daquele povo, onde tinham apenas uma única língua, uma única moeda e uma única religião, o qual ele era o líder. E Nimrod representa hoje a figura do próprio Anticristo, do próprio Antimessias. O X figura dentro dessas sociedades secretas e instituições como a própria maçonaria, a ressurreição de Nimrod, a ressurreição do Anticristo. E por que o real digital, o Drex, trouxe a letra X no final? Pois o real digital ele faz total referência ao governo do Anticristo. E por que isso? Como você pode estar vendo aí na nossa próxima imagem, né, o real digital, ele, diferente das criptomoedas, como por exemplo o próprio Bitcoin, ele é totalmente regulamentado pelo Banco Central. Qual a diferença de uma criptomoeda como o Bitcoin para o Drex? O Bitcoin ele foi feito para ser uma moeda descentralizada, onde não pode ser controlado. O real digital, o Drex, ele tem controle total do Banco Central, ou seja, eles vão saber exatamente quanto você ganha, quanto você gasta, quanto você empresta de dinheiro, quanto você compra, tudo que você movimenta. Não tem como burlar o sistema, não tem como você sacar o dinheiro e comprar algo, por exemplo, um Altfleur ou um Focus Buster com notas físicas mais, pois o Drex simboliza aí o fim do dinheiro físico. Tá? Algumas pessoas perguntaram, será que Drex é igual a Pix? Não. Pix, como você está vendo aí na imagem, é apenas a ferramenta de transferência. O Drex é o dinheiro em si, o dinheiro digital, o dinheiro virtual. E por que isso? Porque eles querem literalmente impor o plano agora de acabar com as cédulas físicas. Porque cédulas físicas, dinheiro físico, não pode ser rastreado, não pode ser controlado. Dinheiro digital fica com todo o seu rastro marcado no sistema. Curiosamente, para que você possa entender ainda o lado mais sombrio dessas informações, eu tenho aí a capa da revista The Economist, revista que é criada, governada e controlada pela família dos Rothschild, que nada mais, nada menos são aqueles que controlam a grana, o dinheiro no mundo, a família que hoje está no topo da pirâmide, controlando o dinheiro. Se você controla o dinheiro em vários países, você literalmente governa aqueles países. Então, a revista The Economist é criação da família dos Rothschild, e no ano de 1988, eles criaram exatamente essa capa, aonde nós tínhamos ali a data do ano de 2018 em uma moeda no peito de uma ave, que eles colocaram como uma fênix, certo? Pois aos pés dessa fênix nós temos aí cédulas físicas pegando fogo, e como se a fênix estivesse ressurgindo, renascendo. Lembra do X que eu falei que era o renascimento, a ressurreição do Anticristo? Agora nós começamos a interligar todas as informações, porque no peito dessa ave nós temos o número 10. O número 10 representa o próprio Criador, o 1 e o 0, o Alfa e o Ômega, somando ao ano de 2018, o que traz uma referência de que possivelmente até o ano de 2028 nós tenhamos a extinção, o fim das cédulas físicas, certo? E o renascimento de algo, que no caso é o governo do próprio Antimessias. E por que eu estou falando de uma forma religiosa do Antimessias, do Anticristo? Porque essa ave, misturada com o dinheiro, com essa moeda e com o número 10, representando o Alfa e o Ômega, faz total referência a essa outra ave que você está vendo aí nessa moeda. Essa outra ave, juntamente com essa face nessa moeda, nada mais, nada menos é do que o shekel. O shekel era a moeda utilizada na época de Cristo, em Israel. Aquela moeda que ele pegou e disse, dai a César o que é de César e dai ao Criador o que é do Criador. De um lado nós temos o rosto de César e do outro lado nós temos a mesma ave, representando o shekel. E o que significa isso? Naquela época de Cristo, o dinheiro físico, assim como temos ainda nos dias de hoje,
Mas no governo do anti-Messias, do anticristo, o dinheiro será digital, completamente rastreável, completamente controlável. Esse é o início do fim da nossa liberdade. O Drex veio para acabar com as cédulas físicas e em alguns anos vai fazer com que todos nós estejamos cada vez mais controlados. Ainda temos liberdade nos dias de hoje, sim, mas em breve isso acabará. E nós agora podemos ver que o que era teoria vira fato e em pouco tempo estaremos vivenciando tudo isso com nossos próprios olhos. Você acredita, entendeu tudo isso? Deixe aí nos comentários a sua opinião, me ajude, passe esse vídeo para frente, essas informações são muito importantes. Eu não vi isso daqui em nenhum outro canal do YouTube, e você nunca vai ouvir essas informações na mídia aberta. Então, inscreva-se nesse canal, me ajude, compartilhe esse vídeo, passe essa mensagem, pois as pessoas precisam enxergar tudo isso.